O Ministério da Agricultura estima valor bruto da produção agropecuária 2,7% menor em 2018. Plantio de soja no Brasil chega a 34%, com ritmo puxado por Mato Grosso. Chuvas atrapalham plantio do arroz no Rio Grande do Sul. Brasil deve elevar a importação de trigo ainda em 2018. Olá, uma boa tarde para você ligado no canal do Boi. Está no ar a segunda edição do Agricultura BR desta segunda-feira. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Ju. Boa tarde para você de casa. Começamos esta edição falando sobre valor de produção. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento estimou uma redução para o valor bruto da produção agropecuária neste ano de 2018. E você vê na sua tela que o valor bruto da produção agropecuária estimado pelo Ministério da Agricultura foi calculado em R$ 574.250.000, já incluindo o desempenho referente ao mês de setembro. Este valor representa uma queda de 2,7% em relação ao valor da produção agropecuária do ano passado, que foi de R$ 590.180 milhões. O desempenho previsto para a agricultura caiu 1,7%, enquanto o da pecuária caiu 4,8%. No mês passado, considerando os dados até agosto, a queda prevista era de 2,5%, segundo o Ministério da Agricultura. Na tela a gente confere esta informação. Valor estimado no mês passado era de R$ 565,6 bilhões. Isso significa que em setembro houve um novo recuo de 2 pontos percentuais. E agora nós vamos ver como opera a moeda norte-americana no Brasil, neste momento ao vivo, só que o dólar opera neste momento em queda, com os investidores de olho na corrida eleitoral e também de olho no risco exterior. Você vê aí na sua tela que o dólar está em queda 0,96%, sendo negociada a R$ 3,67 mais 8. E para explicar melhor, Ju, essa movimentação do dólar aqui no Brasil, vamos lá para a Bolsa de Mercadorias, falar com o Puga. Muito boa tarde, Puga, seja bem-vindo. Como que está essa movimentação no dia de hoje? Boa tarde a você, boa tarde a todos, Carla, Juliana. Bom, o que ocorre é o esperado, né? O dólar continua cedendo, ele não tem uma trajetória definida frente a outras moedas, mas frente ao real a perspectiva é de baixa e tudo isso ocorre, como você bem disse agora há pouco, por conta da corrida eleitoral. Agora, o dólar abriu já em queda nesta manhã, mas mudou de direção logo na primeira hora de negócios, viu? Por volta de 9 horas e 45 minutos, no horário de Brasília, a moeda norte-americana chegou a subir 0,13%, chegou a subir para a faixa de R$ 3,71 mais 80. Mas nós vimos agora, você acaba de mostrar, a queda de 0,96%, volta, portanto, a trajetória de baixa na faixa de R$ 3,67 mais 80. Chegou a operar até abaixo disso, viu? Em alguns momentos recuou, a baixa foi mais acentuada, recuou para R$ 3,67 mais 50, caía mais de 1%. É de se esperar mesmo que o dólar continue no movimento de baixa. A perspectiva é de que nós tenhamos um governo com visão liberal a partir do ano que vem, traz para o mercado, lógico, uma valorização do real. Por isso, a queda do dólar. Ontem, o candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, elevou o tom contra o partido opositor, Partido dos Trabalhadores, publicou um vídeo afirmando que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Haddad apodrecerão na cadeia. Foi um dia marcado por manifestações em todo o país, que foram convocados aí por apoiadores de Jair Bolsonaro, né? Ao ser mais agressivo na campanha, trouxe aí uma movimentação para o mercado, embora cause também alguma preocupação como vai conduzir a política econômica. Agora, resumindo, o dólar caiu de novo na semana passada, recuou pela quinta semana seguida e há expectativa de que nós tenhamos dólar na faixa de R$ 3,50 mais adiante.
não há o que altere, a princípio, até o momento, essa trajetória. O dólar deve continuar em baixa e deve encerrar hoje, mais uma vez, as negociações em queda. Carla? Obrigada, Puga Ju. Um outro destaque desta segunda-feira tem a ver com a Organização Mundial do Comércio, que publicou um documento denunciando com o pedido do Brasil de denunciar a China por conta das restrições chinesas frente à importação do açúcar brasileiro. Vamos saber mais dessa história com Puga mais uma vez. Puga, a que pé anda essa disputa? Olha, a situação começa a ficar um pouco mais complicada lá na OMC, né? O Brasil informou e questionou aquelas medidas de salvaguarda da China sobre o açúcar importado, também questiona a administração da cota tarifária do Brasil, do sistema de licenciamento automático de importação para o açúcar que foge da cota estabelecida pelo governo chinês. Bom, o recurso do Brasil à Organização Mundial do Comércio, confirmando aí um movimento que já foi aprovado na Câmara de Comércio Exterior, na CAMEX, agora em 31 de agosto, na verdade é uma resposta do Brasil à queda nas vendas que nós fazemos de açúcar para a China, que impôs uma tarifa adicional, veja, adicional de 45% sobre o açúcar brasileiro no ano passado. Essa tarifa foi reduzida agora em maio para 40%. Será reduzida mais um pouco, para 35%, em maio agora do próximo ano. Bom, essa taxa adicional, a tarifa regular para o açúcar, veja, a tarifa regular que nós pagamos para entrar na China é de 15% sobre as primeiras 1.945.000 toneladas. Bom, menos de 2 milhões de toneladas, pagamos 15%. Agora, há 50% sobre qualquer venda que fizermos fora dessa cota. E o Brasil reclama disso. O Acordo de Salvaguardas da OMC, da Organização Mundial do Comércio, permite que esse tipo de tarifa seja de fato adotada. Isso temporariamente, para conter algum aumento súbito, né, de exportação ou imprevisto, né, com as importações que possa prejudicar qualquer produtor nacional. Mas há condições que precisam ser cumpridas pela China para que essas regras sejam aplicadas. Portanto, aplicar uma supertarifação tem também suas regras, né? O Brasil disse que a China quebrou 12 regras da Organização Mundial do Comércio com essas salvaguardas. 5 regras com suas cotas e outras 13 regras com seu sistema de licenciamento. A queixa do Brasil deve agora ser discutida nos próximos 60 dias. Só depois nós teremos o que eles chamam de um painel. Aí sim nós teremos uma discussão mais, vamos dizer, grave em relação às compras de açúcar da China feitas do Brasil. O Brasil disse que o sistema de licenciamento automático de importações, né, aplicado a essas importações fora da cota de quase 2 milhões de toneladas, não é automático como exigem as regras da OMC. Portanto, o Brasil vai à discussão na OMC contra a China. A China é um grande parceiro brasileiro, é importante para o mercado brasileiro, não só de açúcar, mas de outros produtos, mas não vai abrir mão de discutir essas salvaguardas que a China impôs ao açúcar brasileiro. É esperar para conferir. Esse assunto vai gerar muita movimentação no mercado nas próximas semanas. Juliana? Tá certo, Puga. Vamos aguardar, então, os desdobramentos deste assunto. Carla? E, Ju, ainda aproveitando a participação do Puga aqui, direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias, olha só, uma possível saída do Brasil do Acordo de Paris, defendida pelo candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, pode prejudicar a cadeia produtiva do cacau aqui no país. Então, Puga, como que pode ficar essa situação? Explica melhor para a gente este cenário. Olha, o que acontece, vamos deixar bem claro agora, é que a saída do Brasil do Acordo de Paris, vamos lembrar, aquele Acordo de Paris é um acordo que prevê, né, que o Brasil faça aí a sua parte para diminuir a emissão de gases que prejudiquem o clima, né? O Brasil se comprometeu no Acordo de Paris a reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005. E isso deve ocorrer daqui a pouco, até 2025. Bom, o Brasil também se comprometeu a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 43% abaixo dos níveis de 2005 em 2030. Portanto, nós temos um caminho a percorrer. Agora, o que ocorre no caso, com o cacau? Cacau, nós temos um tipo de cultura chamada cabruca, né? E ela é feita junto na mata, vamos dizer assim. Isso permitiria investimentos no Brasil
para sequestro de carbono, ou seja, nós teríamos produção de cacau, teríamos investimento em produção de cacau usando as nossas florestas, né? Sem prejudicar aí, o meio ambiente ou aumentar o efeito estufa. Isso traria investimento. Bom, nesse período, o mundo já espera que o Brasil aumente rapidamente a produção de cacau. Aliás, a história do cacau no Brasil já teve altos e baixos, isso é destaque hoje no noticiário do Jornal Valor Econômico, né? Mas nós pretendemos aumentar a nossa produção de cacau. O candidato Jair Bolsonaro, que lidera as pesquisas, propõe a retirada do Brasil do Acordo de Paris, ou seja, vamos sair fora deste acordo no qual prometemos reduzir até 2025 boa parte da nossa emissão de gases de efeito estufa. Tudo isso pode prejudicar a produção de cacau, porque era recurso que, argumentamos lá fora, precisam ser aplicados aqui para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Isso pode trazer prejuízo para a cacauicultura brasileira num momento em que ela está se recuperando. A safra de cacau do Brasil tem sofrido muito nos últimos anos com a longa seca que abateu o Nordeste, derrubou os índices de produtividade na Bahia, mas há todo um trabalho feito em outros estados do Brasil, né, inclusive com apoio do CEPLAC, né, que é a Comissão Executiva de Planejamento da Lavoura Cacaueira, para estimular a produção. Ora, temos um movimento de crescimento da produção de cacau, estamos esperando investimentos, estamos esperando reduzir a emissão de gases de efeito estufa, quando a saída do Acordo de Paris pode causar redução dos investimentos na cacauicultura brasileira. Bom, é esperar agora o resultado das eleições, se a equipe econômica vai mesmo propor a saída do Brasil desse Acordo de Paris, porque isso pode trazer aí, num momento delicado para os produtores de cacau, momento importante, pode trazer algum prejuízo. É esperar para conferir, ainda estamos em campanha eleitoral, depois é que teremos aí uma definição mais clara do caminho que o Brasil vai tomar em relação à produção de cacau no Brasil. É com vocês em Campo Grande. Obrigada, Puga. O Puga que volta amanhã aqui no Agricultura BR, trazendo mais destaques para a gente. De acordo com a consultoria AG Rural, até a última semana, o plantio de soja da safra 2018-2019 já alcançava 34% da área total aqui no Brasil. Você vê na sua tela os dados que a AG Rural trouxe sobre o plantio de soja da safra 2018-2019 no Brasil. Como eu disse, até a última semana, o plantio havia alcançado 34% da área total, avançando 14 pontos percentual ante a semana anterior, que era de 20% da área total, e principalmente, este avanço foi puxado pelos ritmos do trabalho em Mato Grosso. A semeadura da oleaginosa deste ano é a mais acelerada registrada no país, superando a safra 2016-2017, como você vê no seu gráfico, que era de 28% da área total, que já estava plantada em igual período. Este ritmo de plantio significa que o Brasil poderá ter mais soja colhida no mês de janeiro. Vamos saber então como andam os trabalhos no estado de Mato Grosso, ele que tem puxado aí o ritmo de semeadura no país. De acordo com a consultoria AG Rural, até a última sexta-feira, 19 de outubro, a área plantada no estado já alcançava 62%. Veja como há um salto de uma semana para outra, já que no dia 12 do mês, a área plantada estava em 34%. Ritmo de plantio mostra o quanto avançado está o estado neste ano. Em 2017, nessa mesma época do ano, a área cultivada alcançava 27% do previsto. E o estado do Paraná, que liderava o plantio de soja no Brasil, perdeu o fôlego devido às chuvas acima da média. Você vê na sua tela aí como fica o plantio de soja no estado do Paraná, que até a última semana atingiu 48% da área plantada, ante a 40% na semana anterior. E se você comparar aí a um ano, uma queda de 13 pontos percentual, quando em 2017, neste mesmo período, estava com 53% da área plantada.
Agroclima. Oferecimento Fiat Toro Range, o touro puro sangue. É hora de previsão do tempo por aqui. O clima que tem colaborado com as atividades de semeadura por todo o país é assunto agora no Agricultura BR. Por isso vamos até a Somar Meteorologia conversar com Juliana Rezende para saber como que as chuvas se comportam nos próximos dias para facilitar as atividades de campo. Juliana, boa tarde para você. Olá, boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, algumas áreas produtoras de soja vêm recebendo chuva até em excesso, como é o caso do Paraná. Essas chuvas vêm aumentando as condições de umidade do solo, por isso os índices passam facilmente dos 90%. Mas, por outro lado, a chuva mais abrangente na maior parte do centro do país já vem aumentando as condições de umidade do solo em pontos do Mato Grosso do Sul, Goiás, grande parte do sul de Minas Gerais, interior do estado de São Paulo também. E vem aumentando aos poucos, na principal fronteira agrícola do país, o Mato Piba. Essa chuva que aconteceu na última semana foi bastante benéfica para a produção de soja, ainda não conseguiu reverter totalmente, mas os índices de umidade do solo então vêm aumentando de forma mais gradual. Nesses próximos dias tem bastante previsão de chuva na maior parte da região central do país. Uma frente fria avança no final dessa segunda-feira pelo Rio Grande do Sul e no decorrer dessa semana vai avançar pela costa do país. Vai alimentar as chuvas no sudeste e centro-oeste, garantindo pancadas de forte intensidade, previsão de acumulados de até 70 milímetros. Essa chuva toda ainda mantém a umidade do solo mais elevada na região, mas pode até inviabilizar o andamento. Pequeno probleminha no sinal da Somar Meteorologia, mas a gente via aí a Juliana Rezende trazendo a previsão do tempo para todo o país nos próximos dias e ela trazia, Carla, a informação de chuva bastante concentrada, né, na região centro-oeste, também pegando um pouco da região centro-sul do país nos próximos dias. Estão aí os destaques então. Daqui a pouquinho ela volta com mais informação sobre o clima. Vamos ver então os preços praticados para a saca de 60 quilos da soja nos principais portos brasileiros e que nesta segunda está com viés de queda. Você vê aí na sua tela o preço praticado para as sacas de 60 quilos nos principais portos brasileiros, começando pelo Porto de Santos, onde a saca está sendo negociada a R$ 90, o mesmo valor que está sendo negociada a saca de 60 quilos da soja no Porto de Paranaguá, R$ 90. Seguimos falando de soja por aqui, vamos agora acompanhar como estão os negócios no mercado futuro do grão nesta segunda-feira. A bolsa em destaque é a Bolsa de Chicago, referência internacional para essa commodity. Veja que os negócios nesta segunda-feira vêm em recuperação, uma vez que na semana passada vimos os preços caírem. Posição de novembro está negociada agora a $8,59 mais 2 por bushel, subindo pouco mais de 2 centes de dólar por bushel neste momento. Os contratos com vencimento em janeiro operam a $8,73. Posição de março, $8,86 mais 4. Enquanto a soja, negociada para entrega em maio, vem a $8,99 mais 6 por bushel, com essa posição também abaixo já do patamar de $9 por bushel. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai ver que o plantio de milho na região centro-sul do Brasil chega a 42% da área. E ainda nesta edição, consultoria da Datagro prevê déficit global na safra de açúcar, temporada 2018-2019. Mas antes, fique com o Momento Fosfosal.
Com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. Nós fizemos um lote, nós tínhamos 4 lotes comendo ração e nós fizemos num lote que estava, vamos dizer assim, 15 dias com atraso, mais tardio no comer ração. E nós acompanhamos esse lote e a gente percebeu que no período de 60 dias, que é o período que esse gado come ração, a gente ganhou aí em torno de 10 dias menos com o desempenho que ele teve com o Fosfosal. Então, para vocês fica a dica aí de um produto de alto desempenho, né? Cumpre realmente o que promete. No que se refere à categoria terminação, ficou claro os benefícios de Fosfosal. Nesse caso em específico, o produtor fez questão de utilizar um lote como teste. O resultado todos nós podemos comprovar. Bruno, explica pra gente a atuação de Fosfosal nesse caso específico. O Fosfosal é um multimineral injetável indicado em momentos de desafio ou categorias que estão um pouco atrasadas, como neste caso, onde foi trabalhado em cima de animais de fundo, animais que estavam atrasados em relação à média do lote. Com o Fosfosal ele acabou entregando um lote mais homogêneo, garantindo uma melhor rentabilidade da fazenda e garantindo maiores ganhos também, em termos de produtividade e lucratividade na fazenda. Esse é o resultado de Fosfosal, aumento da lucratividade na sua propriedade. Ligue agora 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. E o nosso repórter do estado do Mato Grosso, Valdir Pacheco, participou de um workshop de capacitação de profissionais da pecuária que teve exercícios práticos para explicar como ter melhor lucro na atividade. Confira. Com o objetivo de oferecer sistematicamente a gestores informações de qualidade para melhor tomada de decisão e gerenciar o dia a dia da gestão das empresas agropecuárias, com exercícios práticos sobre cálculos de indicadores da fazenda, custo de produção e estratégias para melhorar o lucro, foram apresentados durante o workshop Gestão Global, realizado na sede do Sindicato Rural de Sinop. O nosso objetivo com esse evento é trazer para os produtores informações que eles possam implementar no dia a dia na fazenda, tá? E tomar a decisão baseada em números, tá? É muito comum que quando a gente chega na fazenda, começa a perguntar como que é a mortalidade da fazenda. A resposta que nós temos é aqui morre pouco, né? Como que está a taxa de natalidade? Ah, não, nasceu bastante bezerro. E quando, na verdade, nós acreditamos que a fazenda ela deve ser gerenciada num formato diferente, baseada realmente qual que é a taxa de desmame, qual que é o peso ao desmame, qual que é a mortalidade por categoria da fazenda. Então, o nosso intuito é despertar o interesse nos produtores e mostrar como que é feita a conta, tá? Porque todos esses indicadores eles são relativamente simples de serem calculados. O que demanda é de dedicação e uma constante capacitação das pessoas para que elas consigam coletar essas informações. Neste momento, os participantes estão apresentando os principais fatores que impactam diretamente na cria, recria, engorda e o ciclo completo dentro de uma propriedade rural. Nós conseguimos monitorar mais de 200 indicadores por fazenda. Naturalmente que é inviável se basear em todos esses indicadores para tomar decisão. Então nós demos um foco com os produtores para que eles comecem a refletir sobre o que realmente importa dentro da fazenda. Então, por exemplo, numa fazenda de cria, o indicador mais importante para ser monitorado é taxa de desmame e quilos de bezerros que foram desmamados por fêmea que entrou em reprodução. Então, foi debatido muito sobre isso, tá? E também custo de produção. Nós observamos hoje que uma fazenda de cria em equilíbrio, ela deve gastar na casa de R$30 a R$35 por cabeça mês, para conseguir desmamar um bezerro a menos de 800 e vender ele na casa de R$1.000, R$1.100 aqui no estado do Mato Grosso e com isso conseguir uma boa rentabilidade.
Pensando em fazendas de recria, engorda e ciclo completo, aí já começa a entrar outros indicadores que também têm um impacto muito significativo no custo de produção, que é principalmente a questão de GMD, quanto cada animal ganha por dia dentro da fazenda. Quanto maior o desempenho, menor o custo de arroba produzida pela questão da eficiência. O evento contou com a participação de produtores rurais, técnicos, vaqueiros e profissionais ligados à agropecuária. A Geagro está nos proporcionando hoje, aí, há 2 dias, né? Hoje, sexta e sábado, aí, a praticar isso aí. Botar em prática o dia a dia do campo, que às vezes essa parte de matemática é muito deixada tanto do proprietário, do próprio gerente, alguma coisa simples, né? Que a gente está aprendendo aqui, revendo alguma coisa que deixou passar. Aprendendo com o Zé, mas mexe muito com o afinamento lá, parte de manejo também, das novias, números, descarte. Lá mais desmama, pesa, aí trabalha no proteico. Quando nós vamos trabalhar na estação já para entrar de moto, aí pesa também de novo, para ver, sempre pesando. A trabalhar no viada. Para a gente ter certeza do que a gente está fazendo, onde a gente está errando e onde a gente pode melhorar e com isso ter mais lucro, né? Dá muito ânimo para a gente já quer chegar e começar a fazer no mesmo dia tudo de uma vez, mas tem que ter calma, né? E planejamento para fazer a coisa bem certa e bem feita, igual estão explicando para a gente aqui. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Nosso assunto por aqui agora é o milho. Vamos acompanhar como está sendo a semeadura do cereal de primeira safra na região centro-sul do Brasil, de acordo com dados da consultoria AG Rural. A consultoria trouxe os números referentes ao fim da última semana e os dados mostram que o plantio evoluiu para quase metade da área total prevista para este ciclo. Na sua tela você acompanha comigo agora que a região centro-sul do país já semeou 48% da área que está prevista para esta safra. Veja que o ritmo está acima do que foi observado nesta mesma época do ano passado, quando tinham 42% de plantio realizado e também acima da média dos últimos 5 anos, que traz um valor de 45%. Portanto, a área de plantio de milho de primeira safra no Brasil vem evoluindo com satisfação, sendo puxado pela região sul do país. Apesar do nível de chuvas ter estado mais frequente nesses últimos dias, ainda assim os 3 estados da região seguem na frente, estão quase na reta final do plantio. Agroclima. Oferecimento Fiat Toro Ranch, o touro puro sangue. E vamos voltar lá para Somar Meteorologia para ver com a Juliana Rezende o restante do clima, como fica para as áreas de plantio de soja e também para a região centro-sul do país, onde está sendo plantado milho, Juliana. Olha, Carla, tem previsão de chuva nas principais áreas produtoras de soja e de milho do país. As condições de umidade do solo seguem elevadas em grande parte da região sul, vem aumentando bastante entre pontos de São Paulo, sul de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, aumentando também aos poucos no estado do Mato Grosso, apesar da irregularidade das chuvas. E nesses próximos dias tem mais previsão de chuva. Uma frente fria vai avançar pela costa do Brasil, vai alimentar as pancadas entre sudeste e centro-oeste, por isso tem previsão até de chuva pesada ao longo desta semana. O acumulado de chuva pode alcançar em torno de 70 milímetros entre áreas de São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul também. Agora, com essa chuva mais concentrada na região central, na região sul a chuva finalmente vai dar uma trégua. Os produtores, então, vão poder avançar com as atividades de plantio das lavouras, mas em pontos do Paraná, como na faixa oeste até o norte, essa chuva ainda vai seguir um pouco mais intensa e os produtores ainda podem ter alguns transtornos em relação ao andamento do plantio na região. E no decorrer da próxima semana, entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro, a chuva agora vai diminuir de intensidade na região central, conforme a frente fria se afasta e avança ainda pela costa do país.
Essa chuva toda vai ficar concentrada entre pontos do norte de Minas Gerais, norte de Goiás, avançar também pela Bahia, mas de forma geral, grande parte das áreas produtoras do Sudeste, Centro-Oeste e também região Sul vão seguir com pancadas de fraca intensidade. Então vai ser um cenário bastante favorável para o andamento das atividades de plantio, tanto da soja como também do milho. E até pelo menos o dia 6 de novembro, as chuvas vão seguir ainda com acumulados de chuva em torno de 15 a 30 milímetros, ou seja, não é uma chuva tão volumosa que acaba trazendo transtornos para as atividades no campo, mas acaba beneficiando bastante os produtores porque consegue manter as condições de umidade do solo nas áreas onde o solo já segue com bastante umidade e consegue também aumentar naquelas áreas onde a umidade do solo segue ainda um pouquinho mais baixa. Então tem previsão de chuva bastante abrangente no decorrer das próximas semanas e inclusive nessa semana a chuva mais intensa ainda pode atrapalhar um pouco o andamento das atividades de plantio, tanto da soja como também do milho na região central brasileira. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Muito obrigada, Juliana. Já voltamos com você. E o Agricultura BR destaca agora a cana-de-açúcar. A consultoria Datagro divulgou nesta segunda-feira a previsão do quadro de oferta e demanda mundial de açúcar no ciclo 2018-2019, que começou a ser contabilizado neste mês de outubro. A consultoria estima um déficit do produto no mercado global. Isso quer dizer uma falta do produto, considerando o volume de produção e o volume estimado de consumo. Veja na sua tela essa projeção da consultoria, então. Para a temporada 2018-2019, a Datagro estima um déficit de 700 mil toneladas do adoçante. Vale a gente destacar que na safra anterior, a 2017-18, havia um superávit, ou seja, uma produção maior do que o consumo em 8 milhões e 350 mil toneladas do produto. Estes dados vêm na contramão da estimativa anterior da consultoria, que previa um superávit para esta safra. Veja na sua tela que a estimativa anterior para a safra 2018-2019 era de um superávit de 3 milhões 680 mil toneladas para o ciclo 2018-2019. A consultoria afirmou que a mudança para déficit ocorre com uma produção menor no Brasil e Índia e entre outros países produtores. E falando em cana-de-açúcar, o Agricultura BR destaca agora uma oportunidade de investimento em uma área propícia para o cultivo desta matéria-prima. É uma área localizada em Coruripe, no estado de Alagoas. A oportunidade vem através de um leilão judicial. Saiba dos detalhes agora com o Valdir Pacheco. A expectativa para a safra 2018-2019 de cana é positiva para os alagoanos. E aqui surge uma grande oportunidade para você investir na produção sucro-alcooleira no estado de Alagoas, através do leilão judicial da massa falida Lajinha Agroindustrial, Unidade Guaxuma. A unidade está em uma área de 17.154 hectares, localizada no município de Coruripe, em Alagoas. A segunda praça será no dia 30 de outubro de 2018, às 14 horas de Brasília, com deságio de 50% do valor da avaliação. Estas praças serão realizadas no auditório da Superbid, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, número 105, no 4º andar, em São Paulo. Este imóvel da Lajinha Agroindustrial está livre de quaisquer ônus e você terá toda a garantia jurídica. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0 operadora 11 4950 9660 ou pelo endereço eletrônico canaljudicial.com.br/Guaxuma. E pesquisadores conseguiram identificar genes que aumentam a resistência da cana-de-açúcar ao estresse hídrico. Quem traz essas informações é o repórter Gustavo D'Angelo.
Ao todo, foi identificado um conjunto de 5 genes que deixam a cana-de-açúcar ainda mais tolerante à seca. Os estudos iniciaram em 2007, com um grupo de pesquisa do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, que começou a avaliar genes em uma variedade plantada em Alagoas, com condições secas. Durante os anos de pesquisa, foi testado alguns genes de tabaco como comparativos. Atualmente, as pesquisas já estão bem avançadas. Segundo os pesquisadores, o próximo passo é analisar os genes em plantas transgênicas da cana, para só assim depois poder licenciar. Foi verificado que os 5 genes são ativados pela cana quando a planta se encontra em condição de estresse hídrico a fim de protegê-la da situação de seca. A ideia é fazer modificações genéticas na planta para tornar esses genes permanentemente ativados e, dessa forma, deixar a planta preparada para uma situação de seca, de modo que apresente desempenho melhor sob essa condição. O objetivo é chegar a uma cana-de-açúcar transgênica capaz de suportar longos períodos sem irrigação e de crescimento rápido. Voltamos aos estúdios em Campo Grande. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai ver que as chuvas atrasam o plantio de arroz no estado do Rio Grande do Sul. E já depois do intervalo, uma reportagem especial em comemoração ao Dia do Enólogo, celebrado hoje. Você vai ver uma reportagem que mostra a elaboração do vinho no Rio Grande do Sul e o consumo no país. Mas antes você fica com o Momento Fosfosal. Vamos aumentar esse som, que é hora de despertar. Tomar um café quentinho e pra lida trabalhar. A maior preocupação é com a minha produção. Pro meu gado melhorar, eu encontrei a solução. Aqui na Fazenda Flor Gaúcha, aqui no Aripuanã, a gente trabalha com a venda permanente de touros Nelore e touros da raça Brancos. A cada 60 a 90 dias é feita uma aplicação de fosfossal em todos eles. E também, quando é feita a desmama, também é feito fosfossal após 30 dias após a desmama, para melhorar um pouco aquelas percas que existem pós-desmama e desenvolver melhor os animais. Então, o resultado que a gente está tendo é que vocês podem ver aqui no visual dos animais, ó, eles estão todos sadios e não tem animal assim debilitado, fraco, que dá para ver. Então, quem tiver com ideia de usar, pode usar o produto em animais de várias categorias. Aqui a gente usa até na IATF, em todas as vacas, no dia do implante, uma dose de 15 ml. E na bezerrada toda está fazendo, até em gado que vai para o confinamento ou para o semi-confinamento, que vai para engorda, está sendo usado bastante e está tendo bons resultados. Fosfosal em Aripuanã você encontra na Agroterra, Aripuanã, Mato Grosso, na Avenida 2 de Dezembro, 1024 Centro, nos telefones 6635652525 e venha nos fazer uma visita e tomar um café conosco. Fosfosal, uma injeção de peso. Pensa num produto bom! Fosfosal, uma injeção de peso. De acordo com o Instituto Brasileiro de Vinho, o IBRAVIN, as exportações da bebida brasileira vêm crescendo neste ano, impulsionadas pela maior iniciativa de promoção da bebida nacional no mercado externo. Você vê na sua tela dados da SESEX sobre as exportações de vinho que, de acordo com a SESEX, entre janeiro a agosto deste ano, o Brasil embarcou 2.800.000 litros da bebida, um aumento de 53% frente ao mesmo período de 2017. A receita obtida com estas vendas, por sua vez, somou 6 milhões de dólares. Dentre os principais destinos do vinho brasileiro estão Paraguai, Estados Unidos e o Reino Unido. Ele é o profissional responsável por cuidar de todos os procedimentos envolvendo a produção do vinho em um determinado padrão. Ele estuda e cuida da elaboração da bebida. O seu trabalho está intimamente ligado à ciência e à tecnologia. Este é o trabalho do enólogo.
É isso mesmo, Carla. Hoje, dia 22 de outubro, é comemorado o Dia do Enólogo. Para celebrar essa data, a gente aqui do Agricultura BR traz para você uma reportagem muito especial feita pela repórter Annelise Nicolodi, no Rio Grande do Sul, para mostrar o processo de produção da bebida no estado, a sua história e como é o consumo. Atravessar o Atlântico e ter um punhado de terras de onde fosse possível tirar o sustento da família. Esse era o sonho dourado de milhares de italianos que desembarcaram em terras gaúchas a partir de 1875. Junto com a formação das primeiras comunidades, os imigrantes foram descobrindo que as terras férteis eram propícias para o desenvolvimento da agricultura e que aqui também seria possível dar sequência a uma tradição dos antepassados, a produção da uva e do vinho. Eles vieram da Itália em 48, escapando da Segunda Guerra, né? E vieram para cá e compraram a propriedade aqui em Montebello. E nisso eu fui de lá para cá, desde 48 estão produzindo uvas para sobrevivência. Depois, aos poucos, como indo adquirindo maquinário e para produzir, aumentaram a produção, né, para poder sustentar, né? Mas nisso tinha não só uvas, tinha milho, trigo, animais. Trazendo a cultura do vinho enraizada no território italiano desde a época do Império Romano, os imigrantes implantaram na Serra Gaúcha vinhedos idênticos ao de sua terra natal. Antigamente, quando começou a colonização italiana, trouxeram as variedades mais primitivas, as americanas, né? Bordeaux, Isabel, Niágara. Então, essas foram as primeiras uvas que se produziu aqui na nossa região. E no Rio Grande do Sul também, né? Em pouco tempo, o vinho brasileiro saiu da produção familiar e tornou-se um próspero negócio. Foi assim que surgiu a indústria vinícola brasileira, abastecida de determinação e muita coragem dos imigrantes. Com o passar do tempo, aí a atividade começou a sofrer influência das variedades europeias. Começaram a entrar no Brasil multinacionais, lá pela década de 70, 75, por aí. E isso aí incrementou a produção de vinhos finos. Então, é uma cultura assim que ela se perde ao longo de muitos anos e, sem dúvida, é uma atividade para a nossa região aqui fundamental. Se não fosse a produção de vinho e uva aqui na região da Serra, eu não sei o que seria disso aqui. Porque vocês podem ver que os terrenos aqui são muito acidentados. E não tem outra cultura aqui que tu consiga produzir a não ser uva. A formação das primeiras cooperativas ajudou a facilitar e organizar os impostos taxados sobre a produção e comercialização das uvas e da bebida. Hoje, a atividade rende 663 milhões de quilos de uvas. 90% da produção nacional está em solo gaúcho. É uma empresa familiar, então ela não nasceu com um projeto concebido para elaborar X garrafas ao ano. Foi uma consequência que veio no porão da casa do avô, então foi se ampliando e a gente sempre tentou estar seguindo as tendências de mercado e para isso, claro, para conseguir crescer tem que ter tecnologia e critério na elaboração, né? Sem perder as raízes no sentido de ter um produto de melhor qualidade, né? Não deturpar o sentido clássico do vinho, né? Manter as características da terra. Festejada pelos vitivinicultores como uma das melhores safras de uva da década, em termos de qualidade, a colheita 2018 contabilizou 113 variedades de uva em 129 municípios do Rio Grande do Sul. Assim como nos últimos 6 anos, 50% da produção foi destinada à elaboração de suco e outros 50% para a fabricação de vinhos e espumantes. E falando nas borbulhantes, parece que o mundo está atento à bebida brasileira. Tanto que as vinícolas estão mudando as variedades de cultivo para atender o mercado. A primeira mudança é na variedade, né? Tu tinha um mercado olhando para vinhos tranquilos, tintos, encorpados. Vamos citar alguns exemplos, uva Cabernet Sauvignon, né? Uma uva bem conhecida, que todo mundo olhava para a produção dela. E no momento que tu começa a pensar em espumante, aqui na Dom Giovanni principalmente, a gente teve uma transição desse tipo de variedade para variedades, por exemplo, como o Chardonnay.
Então, são uvas colhidas com maturação precoce e aí específicas para a produção de espumantes. Além de Pinot Noir, que também, além de ser uma uva tinta, ela também é destinada para a produção de espumante. Antigamente, os primeiros imigrantes sempre trabalharam com um sistema horizontal, latada, né? Então houve a migração para o sistema espaldeiro, o sistema vertical. Então a gente consegue uma maturação, uma aplicação de defensivos, né? Com melhor eficácia, né? E a gente consegue uma matéria-prima também com uma qualidade elevada, né? Uma prova da vocação do país para a produção de espumantes vem através do volume exportado, que cresceu 47% no primeiro trimestre desse ano. Foram quase 95 mil litros embarcados para os principais mercados: Chile, Singapura, Estados Unidos, Reino Unido e China. Hoje a gente vê o Brasil como um país tropical, né? E a tendência para o consumo de bebidas mais frescas, mais fáceis, tu acaba percebendo isso de forma clara, essa busca do consumidor. Além de que as uvas destinadas para esse tipo de produto, elas são colhidas mais precoce. Então acaba que, por uma característica climática da nossa região, elas sejam mais fáceis de serem produzidas e, logicamente, no produto final, né, a matéria-prima faz toda a diferença. O desejo agora é que a ousadia dos imigrantes italianos continue com as próximas gerações. Nós somos viticultores, né? Desde o nosso tataravô que veio da Itália, nossa família sempre viveu da viticultura. A gente tem o maior orgulho do legado, né? Da nossa origem, e nós continuamos defendendo, né? Os vinhos brasileiros e a nossa terra através dos vinhos que a gente elabora. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta você vai ver que as chuvas têm prejudicado o plantio de arroz no estado do Rio Grande do Sul. E veja ainda nesta edição, Brasil deve aumentar a importação de trigo neste ano de 2018. Mas antes, fique com o Momento Fosfosal. Vamos aumentar esse som, que é hora de despertar. Tomar um café quentinho e pra lida trabalhar. A maior preocupação é com a minha produção. Pro meu gado melhorar, eu encontrei a solução. Um resultado excelente que nós teve, que nós vinha correndo atrás há anos, por ser um gado registrado na fazenda, nós obteve um resultado bom na desmama, resultado que a gente ganhou com recurso do Fosfosval, e ganho de peso, as consequências assim, que a gente perdia na hora da desmama, a gente conseguiu manter o peso do animal para fazer o animal ganhar peso na sequência da desmama. Touro que a gente tira das vacadas, que está sentido, você pode fazer que o resultado é ótimo também. Então vários setores da fazenda a gente usa ele. Indico para o amigo que está assistindo, indico para os clientes da Fazenda Marechal Rondon aqui de Juína, quando compra o touro, a gente indica que tem que fazer, que ajuda o animal, que não é só comprar e levar, tem que tratar do animal também. Fosfosal, aqui em Juína, Mato Grosso e região, você encontra na Agroterra, na Avenida dos Jambos, número 763N, com o telefone fixo 66-3566-2966. Fosfosal, uma injeção de peso. Pensa num produto bom! Fosfosal, uma injeção de peso. Estamos de volta. Por aqui o assunto é o arroz. O setor arrozeiro do Rio Grande do Sul deve ver a sua área nesta safra 2018-2019 diminuir em relação à safra passada. De acordo com o IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, a área prevista para a semeadura neste ciclo novo está estimado em 1.007.000 hectares. A gente já traz os dados aqui na tela para você de casa acompanhar esse recuo na área plantada. De acordo com o IRGA, no ciclo passado, temporada 17-18, os gaúchos semearam 1.078.000 hectares, portanto, há um recuo superior a 70.000 hectares neste novo ciclo.
Mas essa redução não é o único contratempo para o setor orizícola. O clima, com chuvas relativamente constantes, tem retardado o plantio de arroz no estado e, junto com a falta de renda para os produtores, isto pode prejudicar a produtividade. Você pode ver na sua tela dados do informativo conjuntural da Emater divulgados na última quinta-feira, que a área plantada em nível estadual chega a 25% do total previsto. O percentual não atinge a média para o período, que é de 28% da área plantada. Bom, vamos saber então como o clima se comporta para esses produtores de arroz no Rio Grande do Sul, falando mais uma vez com a Juliana Rezende da Somar Meteorologia. Ju, você já comentou hoje aqui que a chuva está chegando em excesso para o estado gaúcho. Como que fica a situação daqui para frente? Olha, Juliana, as chuvas que vinham acontecendo no Rio Grande do Sul, elas vinham representando poucas janelas para os produtores dar andamento às atividades de plantio das lavouras de arroz. Agora, durante esses próximos dias, a gente vai ter uma trégua aí nessa chuva mais volumosa, nessas chuvas mais persistentes. Essa chuva toda veio aumentando as condições de umidade do solo, de forma geral, com as chuvas perdendo um pouco mais de intensidade nesses últimos dias, no Rio Grande do Sul, a umidade até caiu um pouquinho. Já podemos ver índices em torno de 80% na maior parte do estado gaúcho. Apenas no norte do estado é onde a umidade passa de 90%. No decorrer desses próximos dias, a chuva vai seguir perdendo força. Vamos ter até alguns dias de tempo mais seco nas áreas mais ao sul do estado. É apenas no norte, onde o avanço de uma frente fria vai trazer esses episódios de chuvas mais expressivos ainda ao longo desta semana, até o dia 27 de outubro. A partir da próxima semana, a gente vai ter períodos de chuva no Rio Grande do Sul, mas a chuva agora vai seguir mais fraca, os acumulados vão seguir baixos. Então, o cenário para os produtores realizar as atividades de plantio das lavouras de arroz agora do Rio Grande do Sul vai seguir mais favorável, porque vamos ter janelas de tempo mais seco e os episódios de chuva que acontecerem entre uma janela e outra acaba não sendo daquela chuva tão forte e volumosa que não deve encharcar mais uma vez o solo do Rio Grande do Sul e até pelo menos o dia 6 de novembro, chuva voltando a ganhar um pouco mais de intensidade no norte do estado, nas áreas mais ao sul as pancadas vão seguir mais fracas. Então tem previsão de chuva perdendo força no Rio Grande do Sul no decorrer dessas semanas. De forma geral, as áreas mais ao sul do estado acabam garantindo essas pancadas mais fracas. No norte ainda tem risco para uma chuva um pouco mais forte. E aí somente a chuva vai voltar a ganhar mais intensidade de forma mais expressiva e com maior volume de água entre o final de outubro e o começo do mês de novembro. Então a gente volta a ter um período de chuvas mais fracas no Rio Grande do Sul, cenário bastante favorável para os produtores de arroz do estado gaúcho. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Ok, Juliana, obrigada por enquanto. Até já. A baixa qualidade e o menor volume de trigo no Paraná, que é o maior estado produtor do cereal no Brasil, deve fazer com que os moinhos importem mais cereal este ano. A importação deve chegar a 7 milhões de toneladas do cereal. Veja na sua tela o dado trazido pela Associação Brasileira das Indústrias de Trigo, a Abitrigo, que desde o começo da safra 2018 já havia uma expectativa de uma importação entre 6 milhões e meio de toneladas e 7 milhões de toneladas do cereal devido à expectativa da área menor de cultivo no Paraná. Até agosto deste ano, o Brasil importou 4 milhões e meio de toneladas. A média anual tem sido de 5 milhões e meio de toneladas por ano. A maior parte desse volume deve ser importada da Argentina, que colhe uma safra recorde do cereal estimada em 19 milhões e meio de toneladas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e é o principal fornecedor para os moinhos brasileiros. Vamos para mais um rápido intervalo comercial. Veja daqui a pouco, preços do farelo do algodão acompanham a queda observada no farelo da soja. E ainda nesta edição você vai ver os preços do café na Bolsa de Nova York. Mas participe aqui com a gente enviando uma pergunta, foto ou vídeo da sua produção pelo nosso WhatsApp,
que é o 67 99656-2266. Nós voltamos já. Agricultura BR de volta e o assunto agora é algodão. A queda do dólar impactou nos preços do farelo de soja e do grão de soja em reais. Juntamente com estas quedas nos valores, também impactou no farelo de algodão. Veja na sua tela dados do levantamento da Scott Consultoria, que diz que o farelo de algodão, com 38% da proteína bruta, ficou cotado em média a R$ 964,11 por tonelada sem o frete na primeira quinzena de outubro. O recuo foi de 0,8% em relação ao mês anterior. No entanto, os preços vigentes estão 12,1% acima da média do mesmo período de 2017. Nos próximos meses, o câmbio continuará tendo forte influência sobre as cotações das principais commodities agrícolas, incluindo soja, algodão e o milho. Atenção agora para os valores pagos pelo café arábica na Bolsa de Nova York, referência internacional para essa commodity. De olho na sua tela para os contratos negociados no curto prazo. Os de dezembro vêm a $1,19 mais 55 por libra-peso, com queda hoje superior a 1 cento de dólar. A posição de março vem a $1,24 mais 25, caindo da mesma maneira. Os contratos com vencimento em maio operam $1,26 mais 80 por libra-peso, enquanto a posição de julho perde o suporte de $1,30, que é um valor de referência positivo para o mercado. Vem abaixo disso, a $1,29 mais 15. E o Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo comercial, mas na volta você vai ver a previsão do tempo para o estado da Bahia para os telespectadores que enviaram sua participação aqui no quadro Agricultura BR Responde. E no próximo bloco, as últimas informações sobre o mercado da soja e o dólar no Brasil. Estamos de volta. Atenção, você que mandou mensagem aqui pra gente. Chegou a hora do quadro Agricultura BR Responde. As nossas participações do quadro de hoje vêm lá do estado da Bahia. Vamos ver a primeira tela do nosso telespectador do município de João Dourado, é o Roberto, e ele diz: boa tarde, moro na cidade de João Dourado, queria a previsão da chuva para a região de Irecê. Além do Roberto, o Vando também mandou mensagem para a gente. Vamos ver na tela então de onde ele é e qual foi o recado. Ele que é de Tanhaçu. Ele falou o seguinte: quero saber quando vai ter chuvas em Tanhaçu, na Bahia. Então vamos lá para a Somar Meteorologia para responder aos telespectadores destas regiões. Juliano, o que podemos falar para eles? Olha, Carla, podemos falar que tem mais chuvas chegando no decorrer das próximas semanas. Para a Bahia, agora nesses próximos dias, a chuva ainda vai seguir mais fraca, as instabilidades vão seguir ainda bastante regulares. Tem alguma chuva para acontecer entre o oeste, região sul e também toda a faixa litorânea, mas de forma geral vai ser uma chuva bem fraca, tanto que no centro e no norte nada de chuva. Essa semana vai ser bastante seca com predomínio de sol, mas essa condição muda bastante no segundo período. Entre o final de outubro, começo do mês de novembro, vamos voltar a ter bons episódios de chuva na maior parte da Bahia. Região de João Dourado, Tanhaçu vão voltar a receber pancadas de chuva e dessa vez é uma chuva bastante persistente. Essa semana vai ser marcada por dias frequentes de chuva, tanto que os acumulados vão garantir elevados, ficando em torno até de 50 milímetros
milímetros em apenas o período do dia 28 de outubro até 1º de novembro. Essa chuva, então, vai seguir bastante concentrada durante essa semana, porque na semana seguinte, entre os dias 2 e 6 de novembro, a chuva já começa a perder intensidade. As pancadas que acontecer agora são mais enfraquecidas, tanto que o volume de água é mais baixo, variando de 15 a 30 milímetros em grande parte do interior da Bahia. Então, tem previsão de chuvas mais expressivas no interior da Bahia a partir da próxima semana. Entre os últimos dias de outubro até os primeiros dias de novembro é que volta a chover de forma bastante volumosa, com forte intensidade no interior da Bahia e chuvas bastante frequentes. Isso garante um cenário muito otimista para grande parte das áreas produtoras, porque essa chuva tem potencial para aumentar de forma expressiva as condições de umidade do solo, que ainda seguem um pouco mais baixas na maior parte do estado baiano. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até lá, boa tarde a todos. Boa tarde, Gil. Muito obrigada e muito obrigada pela sua participação aqui no quadro Agricultura BR Responde, que você pode continuar participando pelo nosso WhatsApp, que é 67996562266. Vamos às últimas informações do Agricultura BR desta edição. Acompanhe na tela conosco a soja negociada na Bolsa de Chicago, que nesta segunda-feira vem subindo. Os contratos com vencimento em novembro operam a $8,58 mais 4 por bushel. Posição de janeiro, $8,72 o bushel. Os contratos com vencimento em março do ano que vem negociados agora a $8,85 mais 2, enquanto a posição de maio também traz alguma recuperação hoje, mais abaixo dos $9, vindo a $8,98 mais 6. Vamos rapidamente ver como opera o dólar comercial no Brasil neste momento, que no começo deste programa nós mostrávamos que estava com movimento de queda aqui no Brasil. E você vê que este movimento continua com o dólar caindo 0,8%, sendo negociado a R$ 3,68 mais 4. E com essa informação encerramos aqui mais uma edição do Agricultura BR para você. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, Carla. Tchau, Ju. Tchau para você de casa. Voltamos às 17h20 com mais destaques para você.